Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bitcoin. Hoje eu, Toru, vou falar um pouco para vocês sobre uma questão que acontece com muitas pessoas, que é deixar o seu dinheiro parado na poupança e quais são as consequências disso. E aí, investidores, hoje é o dia de virar o jogo. Se você está cansado de ver seu dinheiro definhar na poupança, rendendo menos que a inflação, esse vídeo é para você. Vou te mostrar porque Bitcoin não é apenas uma alternativa, mas a revolução financeira. Pode multiplicar seu patrimônio. Desde que você entenda como usá-lo, e não é hype, é tecnologia e matemática. Prepare-se para sair da estagnação e entrar no futuro do dinheiro. Vamos lá, né? Qual é o principal problema que a poupança traz? Ela traz uma falsa sensação de segurança, uma ilusão. Primeiro vamos falar da poupança. Todo mundo conhece, todo mundo usa, mas quase ninguém percebe que ela é uma armadilha. Por quê? Porque o rendimento médio dela é de 5% ao ano. Não cobre nem a inflação. Em termos reais, seu dinheiro está encolhendo. Imagina isso, você guardar 10 mil hoje, e daqui a 10 anos, mesmo com juros compostos, seu poder de compra será menor. É como tentar encher um balde furado. E pior, a maioria das pessoas fica na poupança por medo. Medo de perder dinheiro, medo de riscos, mas o maior risco é não fazer nada. Aqui está a verdade, segurança absoluta não existe. Até a poupança tem risco. Lembra do confisco da poupança nos anos 90? O que você precisa é equilibrar risco e retorno. E é aí que o Bitcoin entra. Muitas pessoas que deixam seu dinheiro na poupança, elas acabam deixando com medo de você perder, de você talvez fazer uma aplicação financeira. E todo aquele dinheiro que ela construiu com esforço acabar se esvaindo, acabar indo embora, perdendo, fazendo uma má alocação. Só que essa sensação de segurança, ela não é real. A poupança, na época do Fernando Collor, foi confiscada. Todas as pessoas que tinham dinheiro na poupança foram tomadas à força. E você não podia fazer nada. Não tinha como você recorrer. Algumas pessoas receberam o dinheiro de volta, mas uma parcela muito mínima, e um valor esdrúxulo, insignificante. Então, esse mito de poupança traz segurança não faz sentido. E além de, mesmo que trouxesse uma noção de segurança, de você poder deixar seu dinheiro guardadinho, tem um fator que é muito central, é o fator da inflação. O crescimento da inflação hoje no Brasil, ela é muito alta, ela está mais do que 5% ao ano. E se você deixar seu dinheiro parado na poupança, a questão é que com o tempo ela vai valer menos, vai valer menos. Então, ao ponto de não valer a pena nem você poupar. Se você comprar algo, esse dinheiro que já está na poupança, você vai ter um uso real maior do que ele, que se você deixar parado lá 1, 2 anos, 3, 5, você só vai ver as coisas ficando cada vez mais caras, seu dinheiro valendo cada vez menos e você com medo de tomar uma atitude. E aí que o Bitcoin entra, né? Bitcoin versus todo o resto, porque ele é único. Agora vamos comparar Bitcoin com qualquer outro ativo de investimento. Não vou falar de CDB, LCI ou Tesouro Direto. Vou direto ao ponto. Bitcoin é a única classe de ativo no mundo com essas 5 características. Primeiro, escassez absoluta. Só existirão 21 milhões de Bitcoins. Jamais é código. Enquanto isso, governos imprimem dinheiro infinitamente. O real perdeu 80% do valor em 10 anos. Foi o que eu falei para vocês. Você deixar seu dinheiro na poupança vai te dar uma falsa sensação de segurança. Você achar que seu dinheiro está guardado, mas a cada dia ele vai estar sendo destruído. Ele vai estar sendo
desvalorizado cada vez mais. Segundo, a descentralização. Nenhum banco, governo ou empresa controla a rede. É dinheiro verdadeiramente soberano. Foi o caso do Collor. No caso do Collor, o governo brasileiro tinha acesso às contas bancárias, eles conseguiram fazer uma medida maluca de meter a mão no dinheiro de todo mundo. Mas no Bitcoin isso não acontece. No Bitcoin você é soberano, você é o verdadeiro dono do seu dinheiro. Se você possui suas chaves privadas, você tem um controle absoluto do dinheiro. Jamais ninguém consegue tomar, jamais ninguém consegue fazer um confisco na sua carteira Bitcoin. A única coisa que pode acontecer é você não adotar boas práticas e você realmente acabar perdendo. Mas fora isso, o caso da poupança com o Collor jamais acontecerá com o Bitcoin. Terceiro, portabilidade global. Você pode levar R$1 bilhão em Bitcoin num pendrive e cruzar fronteiras. Tentar fazer isso com euro-dólar. Tente fazer isso com euro-dólar. Uma das características do Bitcoin é a facilidade de portabilidade. Se você viajar para outro país, outro estado, outro lugar, você consegue levar todo o seu saldo em Bitcoin, todo o seu dinheiro, mesmo na rede. Se você souber só 12 ou 24 palavras, ou manter ela no pendrive, com um sistema elétrico, um sistema elétrico, uma carteira, ou várias outras. Você consegue ter uma portabilidade muito grande. Questão bancária, você não vai precisar criar outra conta se você viajar para outro país lá, para você acessar seus fundos em Bitcoin. Ela já é uma rede global. 4. Transparência. Todas as transações são públicas na blockchain. Nada de esquemas obscuros, como em fundos de investimento. Uma das características que beneficia o Bitcoin é a transparência total. Você pode acessar na rede qualquer transação, quantos Bitcoins foram enviados da carteira A para a carteira B, qualquer transação, qualquer momento da rede. É um sistema 100% transparente, 100% auditável e evita qualquer esquema, né? Histórico de rentabilidade. Desde 2010, Bitcoin valorizou milhões de %. Quem investiu R$100 em 2010 teria hoje mais de 500 milhões de reais. E aqui o pulo do gato. Bitcoin não compete com ouro ou dólar ou ações, ele compete com a própria ideia de dinheiro. É a primeira vez na história que temos um ativo digital escasso e global. A principal questão do Bitcoin, ela tem esse grande período de valorização muito grande, porque ele parte de uma premissa totalmente diferente do dinheiro como a gente conhece. No passado, no começo da história da civilização, da organização da sociedade, o dinheiro já foi sal, o dinheiro já foi concha, depois o dinheiro já foi de metal e hoje o dinheiro é de papel. Algumas das características que houve essa mudança foi uma busca por maior eficiência. Quando trocaram de sal para metal, você conseguia ter uma divisibilidade maior, padronização melhor. Você consegue ter uma escassez maior se você faz. As moedas eram feitas de ouro, prata, cobre, eram muito mais escassos do que o próprio sal. Quando passaram de moedas de metais para dinheiro em papel, eles melhoraram a característica como transportabilidade. Você conseguiria carregar muito mais riqueza com menor peso. E quando mudou de dinheiro em papel para dinheiro digital hoje, como temos sistema Pix, até o próprio sistema de criptomoedas, você melhorou ainda mais essa característica de
transportabilidade. Além da transportabilidade, a escassez, que era uma característica imutável das moedas, como ouro e prata, ela foi se perdendo quando mudou para dinheiro em papel. Simplesmente o Banco Central podia imprimir cada vez mais moedas e desvalorizar o dinheiro que você tinha guardado. No Bitcoin isso não acontece. Ele parte da premissa de um dinheiro escasso e estável. Nunca nem existirão 21 milhões de unidades. O gráfico de impressão do Bitcoin, ele funciona como uma curva logarítmica. Ele tende a 21 milhões, mas nunca vai chegar a 21 milhões. Por isso que o Bitcoin tem uma alta valorização. Por isso que desde 2010, você tivesse comprado R$100, hoje você teria mais de 500 milhões de reais. Ela é uma moeda mundial e está se caminhando para isso. Ela é escassa, ela é transportável, ela funciona melhor, ela é muito líquida, melhor do que ações, funciona melhor do que ações, questão de liquidez, de armazenamento de valor, você vê o seu montante crescendo com o tempo, alta valorização. Tudo isso faz o Bitcoin ser uma nova classe de ativo financeiro. Ele competir com a própria ideia de dinheiro. Então vamos lá, né? Aqui tem alguns dados que impressionam. Entre 2011 e 2021, o Bitcoin teve rentabilidade média anual de 200%. Entre 2011 e 2021, né? Contra 14% do S&P 500 e 8% do ouro. Mesmo nas quedas, como a de 2022, quem comprou na alta de 2021 e segurou até 2024 já está no lucro. É sobre tempo no mercado, não time do mercado. Muitas pessoas, por um sentimento de FOMO, de medo de estar perdendo alguma coisa, eles entram no mercado principalmente no ciclo de topo, que é no momento que o Bitcoin está no seu valor máximo. E mesmo essas pessoas que entram nesse ciclo de topo e acabam não vendendo por questões psicológicas, ficam com medo, ver o ativo desvalorizando, conseguir segurar o ativo por bastante tempo, 4 anos, tudo. O Bitcoin já mostrou que ele tende cada vez mais a romper seu ciclo de alta, seu all-time high, que seria o valor máximo de todos os tempos. Ele vai quebrando o ciclo, e mesmo as pessoas que compram no topo, em algum momento tende a valorização do seu ativo. Bitcoin supera ativos tradicionais. Exemplos práticos. Vamos fazer uma simulação. Cenário 1. Você investe R$10.000 na poupança 2017. Hoje você teria R$12.800. Cenário 2. Você investe R$10.000 em Bitcoin em 2017. Hoje você teria R$1.200.000. É uma diferença de 120 vezes mais. Mas e a volatilidade? Claro, o Bitcoin cai 30% em um mês, mas sobe 150% em 6. A questão é, volatilidade não é risco se você entende o ciclo. Enquanto as ações podem quebrar, caso das americanas, e imóveis desvalorizar, como visto na crise de 2008, Bitcoin se recupera de todas as quedas porque sua adoção é só crescente. No momento do ciclo que estamos hoje, crescimento cada vez maior de adoção do Bitcoin. Hoje, você pode pesquisar por dados a transferência de riqueza em Bitcoin já supera bandeiras como Mastercard e Visa. São bandeiras de cartão de crédito que todo mundo usa, todo mundo tem um acesso muito fácil dessas carteiras, desse tipo de sistema, né? Sistema financeiro. Bitcoin, mesmo tendo sua volatilidade, ele se mostra como um ativo muito jovem, ainda muito no início. Se ele tivesse um market cap muito maior, essas tendências de ciclo de volatilidade, de cair 30%, subir 150% mais, não seria possível. Isso mostra que
ainda há tempo para qualquer pessoa que queira começar, juntar seus primeiros satoshis, fazer suas primeiras compras, testar como funciona a rede, que ainda é tudo muito jovem. A volatilidade não faz com que você tenha mais ou menos Bitcoin, mas significa que naquele intervalo de tempo, sua quantidade de Bitcoin vale mais ou menos. Bitcoin é um jogo de paciência, você tem que ter paciência para ver seu ativo. Vai cair 30%, chegou a casa de cair até 80%. Mas se você foi capaz de segurar, foi capaz de manter uma estratégia de hold e esperar, você também viu seu patrimônio crescer em mais de 150%. É uma questão de paciência, é um jogo de paciência. Você tem que saber esperar, você tem de entender os ciclos. Casos reais. El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal em 2021, mesmo com críticas. Hoje o país tem turismo de alta e dívidas reduzidas. O caso de El Salvador foi, se não me engano, talvez um dos primeiros países, o caso mais notório de adoção de Bitcoin mundial. Hoje, lá conta principalmente com essa questão do turismo, de bitcoins que vão lá, participar de Pizza Day, eventos, ouvir palestras, tudo. Lá se tornou um país muito popular, né? Para quem é bitcoiner e busca um destino para viajar. MicroStrategy. A empresa comprou 6 milhões de dólares em Bitcoin. Hoje o patrimônio dela é sustentado quase inteiramente pela valorização da cripto. Bitcoin não é para especuladores, é para quem quer proteção contra a inflação global. É um ativo que não depende de políticos ou bancos. Aqui eu separei estratégias para investir em Bitcoin sem medo. Se você está convencido, vem a pergunta: como começar? A primeira forma de como começar é você fazer uma alocação inteligente. O Bitcoin ele tem essa alta taxa de volatilidade e a maioria das pessoas que estão acostumadas com ativos financeiros ou até que tende a ter o Bitcoin como seu primeiro ativo, pode não compreender ou ficar muito medo, muito assustado com essas quedas e subidas muito grandes durante ciclos. A melhor coisa que você pode fazer é você separar 1 a 5% do seu capital para você ter o primeiro contato, para você entender sobre. Mais importante do que você comprar é você entender. Porque se você compra e não entende, você vai se dar mal. Então, compra 1% a 5% para você ter o primeiro contato. Por exemplo, se você tem 50 mil reais, você pode começar entre 500 a 2.500. Se você tem 100 reais, você pode começar com R$1 a R$5. Hoje, corretoras como Bipa, Foxbit permitem compras de até R$1 em Bitcoin. Segunda estratégia, né? Segunda estratégia é o DCA, média de custo. Invista todo mês um valor fixo, independente do preço. Reduz o risco de compra na alta. O DCA é basicamente você fazer uma média. Se não me engano é Dollar Account Cost Average. É algo assim o termo em inglês. E basicamente fala sobre você fazer uma média. Se você compra todo mês determinado valor, você vai comprar em períodos de alta e em períodos de baixa. Mas mesmo assim você consegue fazer a sua média anual. A terceira estratégia, né, é manter a autocustódia. Nunca deixe seus bitcoins na sua corretora. Você pode estar correndo um risco muito grande. Use uma carteira, uma hard wallet, como Ledger, Trezor, ou até sistema open source, apps confiáveis como o Blue Wallet. Quarta estratégia, estratégia hold. Segurar por no mínimo 4 anos. Ciclos históricos mostram que quem segurou por 4 anos nunca perdeu. É o que eu falei para você. Mesmo as pessoas que compraram em períodos de alta e guardaram seus bitcoins, com o tempo eles viram um crescimento brutal na valorização.
O Bitcoin, ele é um jogo de paciência. O que você não pode ter é pressa. É você achar que vai ficar rico do dia para noite, achar que você vai perder todo o dinheiro. Por isso é tão importante você entender sobre. Quais os erros que você não pode cometer? Ficar olhando o preço todo dia, como eu falei, Bitcoin é um jogo de paciência. Usar alavancagem no trade. 95% dos traders perdem dinheiro. É você achar que vai conseguir prever o preço do Bitcoin. Ah, tá saindo um discurso do presidente Trump. Vou apostar que o Bitcoin vai se desvalorizar. Aí você vai e faz o trade, perde. Não tem como você prever. Não tem nem como eu prever se daqui a 5, 4 anos o Bitcoin vai valer muito mais do que hoje. Ele pode valer muito menos. A questão que transparece são um caso histórico do que aconteceu antes até agora com o Bitcoin e por que aconteceu. Aconteceu porque o Bitcoin tem características fundamentais que o próprio dinheiro hoje não tem. O real, o dólar, que é basicamente escassez, uma liberdade total no seu ativo, que é você ter o controle soberano sobre ele. O que mais, né? Você ter uma transparência no sistema financeiro. E escassez, transparência. E tem outras características também, que no momento agora não fugiu a mente. Tudo isso somado faz o Bitcoin um elemento fundamental da economia mundial hoje. Então vamos lá, né? Erros que não pode cometer. Acreditar em Bitcoin alternativo. 99% das outras criptos são golpes, são modinhas. A maioria das outras criptomoedas são esquemas de golpe, ou feitos para se autofinanciar, como meme coins, como até projetos que tendem a ser sérios, eles falham em vários aspectos por ter uma centralização com o próprio Ethereum e acabam se tornando inferiores. Muitos casos muitas criptos são abandonados esses projetos em um período de 5 anos, algo próximo disso. Só o Bitcoin vem sobrevivendo desde a sua criação. E, além de sobreviver, tem sua adoção crescente. Bitcoin é o futuro, porque isso vai crescer. Para fechar, entenda. Bitcoin é uma aposta na liberdade financeira, adoção institucional. BlackRock, Belt e bancos globais já oferecem ETF em Bitcoin. Hoje, no momento do ciclo que vivemos, é a adoção institucional. Bancos já oferecem produtos como ETFs em Bitcoin. Países já fazem compras de Bitcoins, como El Salvador. Hoje você tem o presidente dos Estados Unidos, Trump, falando em ter uma reserva estratégica de criptomoedas e colocando Bitcoin como uma alternativa eminente. Tudo isso valida o ativo e faz com que ele seja mostrado como o cavalo que deve ser apostado, o número 1 do seu mercado. Além dessas características, o Bitcoin tem um halving. A cada 4 anos, a emissão de novos Bitcoins cai pela metade. Em 2024, já vimos o preço disparar após halving. É o que eu falei para vocês, a escassez de Bitcoin ela é programada matematicamente. Ciclos como halving garantem que o Bitcoin é um ativo sólido, que ele vai ter escassez. Se cada dia mais pudesse aumentar o Bitcoin, aumentar a sua oferta, a mesma coisa aconteceria que acontece com o próprio real. É você ver cada vez mais os produtos valendo mais. Com o Bitcoin, sua percepção é retrógrada. Você avalia as coisas em Bitcoin, você vai ver o seu preço caindo, você vai ver cada vez as coisas ficando cada vez mais baratas. Cenário macro. Com guerras, inflações e dívidas públicas insustentáveis,
O mundo vai buscar ativos escassos. Bitcoin é o único que não pode ser confiscado ou censurado. Bitcoin, a rede pública, não pode ser tomada. Você não pode sofrer um risco igual ao Collor de ter o seu dinheiro tomado. Ele é inconfiscável, ele é incensurável. Qualquer pessoa pode participar da rede, qualquer pessoa pode emitir transações. Não estou dizendo que será fácil. Haverá quedas, fúria, medo, incerteza e dúvida, e críticas. Mas se você estudar a história, tecnologias e os números, verá que Bitcoin é a maior oportunidade financeira da nossa geração. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês que assistiram até agora o vídeo. Deixa seu like, comenta aí embaixo, segue nas redes sociais. Entenda, espero que tenha gostado do vídeo de hoje, né? Falei sobre as questões de poupança, certeza, como o Bitcoin está crescendo cada vez mais, se tornando um ativo mundial. Então, agradeço a todos vocês que estiveram até aqui. Veja mais um vídeo aí no canal e até mais.